Esta obra foi digitalizada sem fins comerciais e destinada unicamente à leitura de pessoas portadoras de deficiência visual, por força da Lei de Direitos de Autor. Por isto, este trabalho é oferecido gratuitamente aos amigos cegos e deficientes visuais de acordo com a Lei. Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre os direitos autorais. Alteração, atualização e consolidação da legislação. Título I, dos direitos do autor. Capítulo V, das limitações aos direitos autorais. Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais, e, a reprodução d. de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. Cartas. Che Guevara. Esta obra encontra-se, no Brasil, em domínio público, conforme art. 41 da Lei Federal N. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Carta aos pais. Triunfo com Cuba ou morro lá. México, 6 de julho de 1956. Cárcere da Gobernación. Queridos velhos. Recebi sua carta, papai, aqui, na minha nova e delicada mansão de Miguel Schultz, junto com a visita de Petit 2, que me fez saber dos temores de vocês. Para vocês fazerem ideia, contarei o caso. Fazia algum tempo, bastante tempo já, um jovem líder cubano me convidou para ingressar em seu movimento, que era de libertação armada da sua terra, e eu, lógico, aceitei. Dedicado à ocupação de preparar fisicamente a rapaziada que um dia deverá pôr os pés em Cuba, enganei vocês nos 2 últimos meses com a mentira de meu cargo de professor. A 21 de junho, quando fazia um mês que estava fora de casa, pois fiquei num barraco no subúrbio, caiu preso Fidel com um grupo de companheiros, e na casa havia o endereço onde nós estávamos, de maneira que caímos todos na rede. Eu tinha meus documentos, que me acreditavam como estudante de russo no Instituto do Intercâmbio Cultural Mexicano, o que foi suficiente para que fosse considerado um elo importante na organização, e as agências de notícias amigas do Papai 3 começaram a gritar pelo mundo afora. Isto é uma síntese dos acontecimentos passados. Os futuros dividem-se em 2, os mediatos e os imediatos. Dos imediatos, lhes direi que meu futuro está ligado à libertação cubana, ou triunfo com ela ou morro lá. Essa é a explicação de uma carta um tanto enigmática que mandei à velha faz algum tempo. Do futuro imediato tenho pouco a dizer, pois não sei o que vai ser de mim. Estou à disposição do juiz e não será difícil que seja deportado para a Argentina, a não ser que eu consiga asilo num país intermediário, coisa que acho seria conveniente para a minha saúde política. De qualquer maneira, tendo que sair para o novo desterro ou ficando preso neste cárcere, Hilda retornará ao Peru, que já tem novo governo e concedeu anistia política. Por motivos óbvios, diminuirei muito a minha correspondência. Aliás, a polícia mexicana tem o agradável hábito de sequestrar as cartas. É bom que você escreva sobre as coisas da casa e banalidades. Ninguém acha graça no fato de um filho da puta inteirar-se dos problemas íntimos da gente, por insignificantes que sejam. Um beijo para Beatriz 4, expliquem por que não escrevo e digam-lhe que não se preocupe em mandar jornais por enquanto. Estamos às vésperas de declarar uma greve de fome indefinida, como protesto contra as detenções injustificadas e as torturas a que foram submetidos alguns dos meus companheiros. O moral de todo o grupo é alto. Por enquanto continuem escrevendo para casa. Se por qualquer causa, que não acredito, não puder escrever mais e chegar a minha vez de perder, considerem estas linhas como uma despedida, não muito grandiloquente mas sincera. Passei pela vida procurando a minha verdade aos solavancos, e já no caminho e com uma falha que me torna perpétuo, fechei o ciclo. A partir de agora não consideraria a minha morte uma frustração, apenas como Ikmete. Só levarei ao túmulo a tristeza do meu canto inacabado. Beijos para todos do Ernesto. Aos filhos.
Meus queridos Edita, Aleidita, Camilo, Célia e Ernesto. Se algum dia vocês lerem esta carta, vai ser porque eu já não estarei mais com vocês. Quase não lembraram de mim, e os mais pequenos não lembrarão nada. Seu pai foi um homem que hei de como pensa e, certamente, foi leal às suas convicções. Cresçam como bons revolucionários. Estudem muito, para poder dominar a técnica que permite dominar a natureza. Lembrem que a revolução é o mais importante, e que cada um de nós, sozinho, não vale nada. Sobretudo, sejam capazes sempre de sentir profundamente qualquer injustiça cometida contra qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. É a qualidade mais bela de um revolucionário. Até sempre, filhinhos, espero vê-los ainda. Um beijo grande e um abraço do papai. A filha Hilda. 15 de fevereiro de 1966. Edita querida. Escrevo hoje, embora a carta deva chegar bem mais tarde, mas quero que você saiba que eu lembro de você e que espero que seu aniversário seja um dia muito feliz. Você já é quase uma mulher, e eu não posso escrever como se escreve a uma criança, contando bobagens ou mentirinhas. Você deve saber que eu continuo longe e que ficarei muito tempo longe de você, fazendo o que for possível para lutar contra os nossos inimigos. Não que seja grande coisa, mas o que posso eu faço, e creio que você sempre sentirá orgulho por seu pai, como eu sinto por você. Lembre que temos pela frente muitos anos de luta, e que você, mesmo sendo mulher, deverá fazer parte dessa luta. Entretanto, é preciso que você se prepare, que você seja muito revolucionária, coisa que na tua idade significa aprender muito, o máximo possível, e que você esteja sempre disponível para apoiar as causas justas. Além disso, obedeça a sua mãe e não faça nada antes do tempo adequado. Essa época chegará. Você deve lutar para ser uma das melhores alunas na escola. Melhor em todos os sentidos, e você sabe o que isto quer dizer: estudo e atitude revolucionária, isto é, boa conduta, seriedade, amor à revolução, companheirismo, etc. Eu não era assim na tua idade, mas estava numa sociedade diferente, quando o homem era o inimigo do homem. Agora você tem o privilégio de viver outra época e é preciso ser digna dela. Não esqueça de dar atenção à casa e olhar as crianças, aconselhar que estudem e se comportem bem. Especialmente a Ledita, que te ouve muito na tua condição de irmã mais velha. Muito bem, filha, mais uma vez, que você seja muito feliz no seu aniversário. Dê um abraço na sua mãe em Gina, e para você vai um muito grande, muito forte, que possa valer para todo o tempo em que não nos vejamos, de seu papai. Aos pais 5. Queridos velhos. Mais uma vez sinto sob os calcanhares as costelas de Rocinante, volto aos caminhos empunhando minha lança. Faz mais ou menos 10 anos, eu lhes escrevi a outra carta de despedida. Segundo me parece lembrar, eu lamentava não ser melhor soldado e melhor médico, a segunda coisa já não me interessa, e creio que não sou um soldado tão ruim. Nada mudou na essência, a não ser que agora estou muito mais consciente, meu marxismo está enraizado e apurado. Acredito na luta armada como a única solução para os povos que lutam pela libertação e sou consequente com as minhas convicções. Muitos dirão que sou um aventureiro, e sou de fato, só que um tanto diferente, sou daqueles que arriscam a vida para demonstrar suas verdades. Pode ser que desta vez seja definitiva. Não procuro isso, mas está dentro do cálculo lógico de probabilidades. Se for assim, vai o meu último abraço. Amei-vos muito, apenas não soube expressar meu carinho, sou muito rígido nas minhas atitudes e penso que às vezes não fui bem entendido. Não era fácil entender-me. No entanto, peço-vos que acreditem no que digo hoje. Agora, uma força de vontade, que trabalhei com deleite de artista, sustentará umas pernas fracas e um par de pulmões cansados. Hei de conseguir. Lembrem, uma vez ou outra, deste pequeno condottiere do século XX. Um beijo para Célia, Roberto, João Martim e Patotim, Beatriz, todos. Um grande abraço do filho pródigo e teimoso para vocês.
Ernesto. Ao comandante Fidel Castro. Sierra Maestra, 9 de dezembro de 1957. Comandante. Vingamo-nos devidamente da derrota do Ombrito, matando, no Alto de Conrado, pelo menos 3 soldados. A vitória não foi de graça, pois não conseguimos apreender nenhuma arma e perdemos um fuzil. Alejandro Onati foi ferido no ombro e a mim me acertaram uma bala de M1 no peito do pé, que ali ficou alojada e me impede totalmente de andar, por enquanto. Ramiro assumiu a chefa da coluna e vai com a maioria do pessoal até o lugar que te indicará o portador. Precisamos de um rápido suprimento de 30.06 e 45 automáticas. Eu estou em segurança, com uma emboscada preparada. Sinto muito não ter escutado os teus conselhos, mas o moral do pessoal estava muito abalado pelo cansaço inútil a que foi submetido, e eu achei necessária a minha presença na primeira linha de fogo. No entanto, tomei muitos cuidados e o ferimento foi casual. A nossa recuperação foi notável, pois podemos calcular 12 baixas definitivas no inimigo, entre mortos e prisioneiros, sem contar os feridos. O resultado foi pobre quanto à captura de armamentos. A situação está calma e não há notícias de outras tropas na vizinhança, fora uma pequena guarnição em Mar Verde, que não ouso atacar pela escassez de munição. Junto às proclamas, produto do gênio de Capote, cuja farta distribuição determinei, dentro das nossas possibilidades. Despede-se, fraternalmente. Que? Ao comandante Fidel Castro. Sierra Maestra, 5 de janeiro de 1958, 8h45. Fidel. Recebi o texto da carta enviada a April, que já está sendo impressa. Quanto ao conteúdo, parece-me ser um documento da mesma categoria, no mínimo, daquele de Montecristi, e com certeza se tornará um protótipo histórico. Hoje, talvez, provocará algumas retrações, sobretudo em algumas altas esferas industriais. Porém, como dizia Lenin, a política de princípios é a melhor política. O resultado final será magnífico. É simplesmente fantástico que já possamos ir até Manzanillo. Eu, de fato, tenho uma pequena coluna a mando do Israel, operando no lugar que você indicou. Não tenho notícias diretas, porém, pelo que tenho ouvido, parece que tomou, ilegível, com 7 soldados, que soltou mais tarde. Segundo alguns, ele conta já com 80 homens e tenho a intenção de nomeá-lo capitão, chamar um professor para alfabetizá-lo e incumbi-lo de alguma missão. Quanto à minha tropa, Ramiro já deve ter falado a você. Camilo está em plena forma e conta com toda a minha confiança. Para terminar, quero reiterar a você minhas congratulações pelo documento. Eu já lhe disse que será sempre seu mérito de haver demonstrado a possibilidade de luta armada apoiada pelo povo, na América. Agora você vai pelo caminho maior de ser um dos 2 ou 3 homens na América que chegaram ao poder através de uma luta armada multitudinária. Saudações do Che. Ao comandante Fidel Castro. 1º de abril de 1965, 6. Ano da Agricultura. Havana. Fidel. Lembro-me nesta hora de muitas coisas, de quando te conheci na casa de Maria Antônia, de quando você me propôs ir junto, de toda a tensão dos preparativos. Um dia alguém passou perguntando quem deveria ser avisado em caso de morte, e a possibilidade real do fato golpeou-nos a todos. Depois soubemos que era a verdade, que numa revolução ou se vence ou se morre, se ela for verdadeira. Muitos companheiros ficaram ao longo do caminho para a vitória. Hoje tudo tem um tom menos dramático porque já amadurecemos, mas o fato é o mesmo. Sinto que cumpri a parte de meu dever que me ligava à Revolução Cubana em seu território e me despeço de ti, dos companheiros, de teu povo que já é meu. Demito-me formalmente de meus postos na direção do partido, do meu cargo de ministro, de minha patente de comandante, de minha condição de cubano. Nada legal me liga a Cuba, apenas laços de outro tipo, que não se podem romper como as atribuições. Fazendo um rápido balanço de minha vida passada, creio haver trabalhado com suficiente honestidade e dedicação,
para consolidar a vitória revolucionária. Minha única falta, de certa gravidade, foi não haver confado mais em ti desde os primeiros momentos de Sierra Maestra e não haver entendido com rapidez suficiente tuas qualidades de líder revolucionário. Vivi dias maravilhosos e senti ao teu lado o orgulho de pertencer ao nosso povo nos dias luminosos e tristes da crise do Caribe. Poucas vezes brilhou mais alto um estadista quanto naqueles dias. Orgulho-me também de haver seguido teus passos sem vacilações, identificado com a tua maneira de pensar e de ver e de apreciar os perigos e os princípios. Outras terras do mundo reclamam o concurso de meus modestos esforços. Eu posso fazer aquilo que te é negado pela tua responsabilidade à frente de Cuba e chegou a hora de separar-nos. Saiba-se que faço isso com um misto de alegria e de dor, deixo aqui o mais puro das minhas esperanças de construtor e os mais amados dentre meus entes queridos. E deixo um povo que me admitiu como um filho, isso dilacera uma parte de meu espírito. Nos novos campos de batalha carregarei a fé que me inculcaste, o espírito revolucionário de meu povo, a sensação de cumprir com o mais sagrado dos deveres, lutar contra o imperialismo onde quer que ele esteja, isto reconforta e cura sobejamente qualquer ferida. Digo mais uma vez que libero Cuba de qualquer responsabilidade, salvo a que emanar de seu exemplo. Se me chegar a hora definitiva sob outros céus, meu último pensamento será para este povo e especialmente para ti. Agradeço aquilo que me ensinaste e teu exemplo, ao qual tentarei ser fiel até as últimas consequências dos meus atos. Digo que sempre me identifiquei com a política externa da revolução e que assim permaneço. Que no lugar onde eu estiver sentirei a responsabilidade de ser revolucionário cubano e agirei como tal. Que não deixo aos meus filhos e minha mulher nada de material e isto não me aflige, alegra-me que assim seja. Que não peço nada para eles, pois o Estado lhes dará o suficiente para viver e educar-se. Teria muitas coisas a dizer, a ti e ao nosso povo, mas sinto que são desnecessárias, as palavras não podem exprimir o que eu sinto, e não vale a pena sujar mais papel. Até a vitória sempre. Pátria ou morte. Abraça-te com todo o fervor revolucionário. T. Ao comandante Fidel Castro. Mensagem para o 26 de julho, 1967. Companheiro Fidel Castro. Do Oriente Boliviano, onde lutamos para repetir velhas gestas nacionais, inspiradas no exemplo moderno da Revolução Cubana, porta-estandarte dos povos oprimidos do mundo, vai nossa saudação fraternal e calorosa a unir-se às de milhões de pessoas que consideram esta data como o início da última etapa da libertação americana. Receba o Senhor, os companheiros e o povo todo, o testemunho de nossa devoção sem reservas à causa comum e nossas felicitações por ocasião de mais um aniversário da luta intransigente contra o imperialismo norte-americano. T. Ao comandante Camilo Cienfuegos. 2 de abril de 1958, 9h55. Camilo. Não desperdice balas em combates sem importância. Aqui a coisa esteve boa, pois Vilo e o pessoal se atracaram durante umas 5 horas. Não aconteceu nada, além das coisas que queimaram, é possível que tenhamos matado um deles. Organiza todo o pessoal e tenta saber quantos hectares e quantas cabeças de gado possui a Candelária, tenta enviar o Vitorino para bater um papo comigo. Mantenha-me informado de tudo. Comunique-se com Ilegível. Dê instruções ao Chivo para que opere na região Baiano-Veguitas. Por esse lado e não por outro. Diga a ele que enviarei o pessoal assim que chegarem. T. Mando umas cartas. O pacote é do Chivo. Ao comandante Camilo Cienfuegos. 3 de abril de 1958, 19h. Camilo. Te mando por volta de 800 balas. Mendoza levará mais. Mando como reforço, pois chegou um caminhão carregado de armas, avião, não caminhão. Chegou uma grande quantidade de balas, mas não sobraram muitas para mim. O avião foi incendiado para evitar sua identificação, pois não conseguiu decolar. Chegaram 50 projéteis de morteiro. Me faz saber de todas as tuas atividades e do resultado de tua entrevista com Hernán.
Ainda, como vão as coisas por aí, pois aqui não sabemos nada sobre vocês. Lembra o quanto é fundamental impedir o trânsito pela estrada central. Que? Ao comandante Camilo Cienfuegos. 5 de abril de 1958. Camilo. É muito importante que me mandes notícias de tudo quanto souberes ou tiveres feito, não apenas do ponto de vista militar, mas também quanto à paralisação do transporte e à greve geral, pois não tenho notícias de nada. Te mando o Mendoza e os carabineiros do Oscar. Pedi também que contatasses o Victorino Pérez, que formou sua guerrilha por essas bandas, para falar com ele. Informa-me quanto à atitude de Hernani e a cooperação mútua que pode ser estabelecida entre eles. Boa sorte. Já solucionei o problema de Mendoza, que pode ficar por aí mesmo. Vão mais 800 balas. Se achares que Alcibiades pode ser útil em Eldorado, devolve a ele o garante que eu lhe dei. Que? Ao comandante Camilo Cienfuegos. 12 de abril de 1958, 1h05. Pobre diabo. Recebi as tuas notícias quando estava prestes a sair para a tua região e meter um sapato no ilegível. Tenho autorização do gigante para isso. É bom não ires a Camagei ainda. Pensava te propor, se fracassasse a greve, a organização de uma coluna invasora de 20 homens e te deixar encalhado na região. Porém, com a tua antecipação por escrito, proporei que sejam 2 pequenas colunas com seus correspondentes comandantes. Na região podes fazer o que bem entenderes, mas é bom não arriscar muito, para poder assistir ao final da festa, que está próximo, me parece. Te mando, ainda, esta pequena lembrança de uma noite na Otília. Aprendi em livros velhos, que tratam do destino, que não se chega muito longe. Se detrás vou eu, cretino. Em M.O. Estarei aí logo, prepara cigarros, beijinhos para todos. Que? Ao comandante Camilo Cienfuegos. 7 de setembro de 1958, 2h45. Camilo. Estou em casa do teu xará Camilo Lopes, perto dali, e parto hoje à tarde rumo ao Arrozal, que a essas alturas já deve ter sido ocupado, pois eu pensava em confiscar ali alguns caminhões, embora agora me informem que no Arrozal não há nem jipes e que em Jobabo estão mais de 400 soldados. Boatos, provavelmente, mas é preciso organizar ações. Manda informações sobre o teu roteiro e previne o pessoal para um possível enfrentamento, que dizem irá ocorrer. Que? Às 4 horas saio primeiro para Arrozal. Ao comandante Camilo Cienfuegos. 19 de outubro de 1958. Camilo. Quanto ao bilhete anterior, é preciso apenas mudar as ações sobre Moron, que parece estar muito longe para as nossas possibilidades. Vai junto o bilhete DFDL, que eu já li, e 2000,00, chá, café 1000,00. Não adiro às congratulações, pois uma pequena parte dela é minha. Faça o que puderes até que eu bata um papo com este pessoal e te mande uma impressão geral da situação e FCA. Novo abraço. Que? Adendo. Até o estabelecimento de um comando único que resolverá na zona, vai formando uma comissão encarregada do abastecimento e distribuição equitativa dos alimentos. Manda logo Câmara. Abraços. Ramiro. Ao comandante Fauri Chalmon 7. 25 de outubro de 1958, 19h20. A Fauri Chalmon, secretário-geral do Diretório Revolucionário. Fauri, ou qualquer outro responsável. Estou esperando notícias. Espero que não tenha acontecido nada a vocês durante o bombardeamento de hoje. Alguém veio aqui dizendo que Joanito estava cercado, me informem se isto é verdade e se ele precisa de ajuda. Preciso informações quanto à situação no ponto que nos interessa e, no caso de que vocês não possam fazer o trabalho, vejam se podem me arranjar 2 guias. Saudações. Que? Ao comandante Fauri Chalmon. SR. Secretário-geral do Diretório Revolucionário. Serra do Escambrai,
7 de novembro de 1958. Companheiro Faury Chalmon. Prezado companheiro. O objetivo desta carta é o de informá-lo quanto aos últimos acontecimentos ocorridos no seio desta Serra do Escambray. As dificuldades surgidas entre nós e a organização denominada Segunda Frente do Escambray foram entrando em crise após o apelo do nosso chefe máximo Dr. Fidel Castro até culminar numa aberta agressão cometida contra um dos meus capitães localizado na zona de San Blas. Essa delicada situação torna impossível chegar-se a um acordo com a mencionada organização. Durante nossa última entrevista não consegui apresentar propostas concretas devido à expressa negativa de parte de vez. Esses de conversar sequer com membros da Segunda Frente, o que estava em contradição com as instruções unionistas que eu trazia de Sierra Maestra. Considero que, no momento atual, o movimento 26 de julho sequer pode falar num plano fraternal com essa instituição, fato que abre o caminho para que realizemos conversações concretas sobre todos os pontos de interesse de nossas respectivas organizações. Em conversações oficiais havidas com membros do Partido Socialista Popular, eles demonstraram uma postura francamente unionista e colocaram à disposição dessa unidade sua organização na planície e suas guerrilhas da Frente de Aguajay. Posso manter um encontro com o SR no lugar que achar mais conveniente, mas, se por motivos de ações militares não me for possível fazer este contato, está autorizado para representar-me neste encontro o comandante Ramiro Valdez, segundo chefe militar desta zona, pelo Movimento 26 de Julho. Aproveito a oportunidade para informar que o companheiro Pompilo Viciedo reiterou sua disposição de ser submetido a julgamento antes de abandonar nossas fileiras, razão pela qual ficará detido neste acampamento até o esclarecimento total dos fatos, agradecendo qualquer declaração que pudessem fazer testemunhas oculares ou conhecedoras ocasionais do fato e o comparecimento de todos eles ao julgamento, que será realizado quando estejam reunidos os elementos de prova dispersos. Receba a saudação revolucionária. Que comandante-chefe da região de Las Vilas pelo Movimento 26 de Julho. Ao comandante Faury Chalmon. Dezembro de 1958. A Faury Chalmon, secretário-geral do Diretório Revolucionário. Faury. Fomos cercando o povoado durante a noite. Agora já dominamos uma posição na qual se renderam 9 soldados. Existem mais 2 posições, que estão cercadas, bem como o quartel. O caminho de Nazareno está bem custodiado. Se vocês os detêm mais, deverão se render. Saudações. Que a Henrique Otuski. Prezado Sierra. Santa Lúcia, 3 de novembro de 1958. Acabo de receber tua carta com enorme surpresa, pois percebo que o que aqui se discute e aqui se aprova não é a mesma coisa na peneira da planície. Você escreve que Diego está de acordo com você e aqui ele estava de acordo comigo. Será que o Diego não tem palavra ou, simplesmente, não tem opinião sobre problemas fundamentais da revolução? Dizes que nem o próprio Fidel fez isso quando não tinha o que comer. É verdade, mas quando ele não tinha o que comer, tampouco tinha forças para cometer um ato dessa natureza. Quando pedimos ajuda às classes que poderiam sofrer em seus interesses por causa do assalto, eles nos responderam com evasivas para, finalmente, atraiçoar-nos, como ocorreu com os arrozeiros na recente ofensiva. Segundo o portador da carta, os dirigentes dos povoados ameaçam renunciar. Estou de acordo com isso. Mais ainda, exigo isso agora, pois não se pode permitir um boicote deliberado a uma medida tão beneficiosa como essa, para os interesses da revolução. Vejo-me na triste necessidade de lembrar-te que fui nomeado comandante-chefe, precisamente para dar uma unidade de comando ao movimento e para fazer as coisas da melhor maneira possível. Por causa dos medrosos, não foi possível realizar o ataque a Fomento, como planejáramos. Na hora do tiroteio, havia um número ridículo de coquetéis, não existia um único miliciano para realizar as tarefas encomendadas e eles acharam que ainda não era o momento indicado.
Com renúncia ou sem renúncia, eu hei de acabar com a autoridade que fui investido, com todas as pessoas fracas das populações dos arredores da Sierra. Não pensei que viesse a ser boicotado por meus próprios companheiros. Percebo agora que o velho antagonismo, que acreditávamos superado, renasce agora com a palavra planície, e os chefes divorciados da massa do povo emitem opinião sobre as reações desse povo. Eu poderia te perguntar, por que não foram os guajiros que acharam ruim a tese de que a terra é para quem a trabalha, e sim os latifundiários? E se esse fato não tem relação com o fato de que a massa combatente esteja de acordo com o assalto aos bancos, quando nenhum deles tem um tostão lá dentro? Nunca pensaste nas raízes econômicas diante da mais arbitraria entre as instituições financeiras? Aqueles que fazem seu dinheiro emprestando o dinheiro alheio e especulando com ele não têm direito a considerações especiais. A quantia miserável que oferecem é o que ganham num dia de exploração, enquanto este sofrido povo perde o sangue na sierra e na planície, e sofre diariamente a traição de seus falsos guias. Me ameaças com a responsabilidade total pela destruição da organização. Aceito essa responsabilidade revolucionariamente e estou disposto a prestar contas da minha conduta na frente de qualquer tribunal revolucionário, no momento em que isso dispõe a direção nacional do movimento. Prestarei conta do último tostão que seja confado aos combatentes da Sierra, ou que eles obterem por qualquer meio. Mas pedirei contas de cada um dos 50.000 pesos que anuncias, pois comunico-te que, por resolução de Fidel, em carta que te mostrarei quando subires, a tesouraria da frente do Escambray deve ficar aqui. Me pedes um recibo com minha assinatura, coisa que não costumamos fazer entre companheiros. Sou absolutamente responsável pelos meus atos e a minha palavra vale mais do que todas as assinaturas do mundo. Se eu exigir a assinatura de alguém, é porque não estou convencido da sua honestidade. Não me passaria pela cabeça pedir a tua assinatura para coisa nenhuma, embora eu exigiria sim a Gutierrez Menoyo. Acabo com uma saudação revolucionária com acento grave. Te espero junto com o Drigo. T. A José Martí Leiva. Havana, 5 de fevereiro de 1959. S.R. José Martí Leiva. Mártires N 9180. Holguim, Oriente. Caro amigo. Foi com muito prazer que tomei conhecimento da sua generosa oferta para lutar pela liberdade dos nossos vizinhos, o povo de São Domingos. Tendo tomado em consideração todo o valor desta oferta desinteressada e nobre, peço-lhe que mantenha vivo o seu entusiasmo para o futuro, quando surgir uma oportunidade. Entretanto, aproveite para estudar a FM de se tornar um homem útil, que é algo de que muito necessitamos em Cuba. Estou certo que se tornará um deles. Dedique-se ao desenho, prometa-me. Saudações cordiais. Dr. Ernesto Che Guevara. Comandante-chefe. Departamento Militar de La Cabana. A Juan Eong Quintana. Havana, 5 de fevereiro de 1959. S.R. Juan Eong Quintana. Às 6, primeira, 371. Oeste, Cárdenas. Prezado amigo. Agradeço seu gesto. É sempre bom que a juventude esteja disposta a sacrificar-se por causas tão nobres como a libertação de São Domingos, mas acredito que neste momento nosso lugar de combate é aqui, em Cuba, onde existem enormes dificuldades a vencer. Dedique-se, por enquanto, a trabalhar com entusiasmo pela nossa revolução. Essa será a melhor ajuda que poderemos oferecer ao povo dominicano, isto é, o exemplo de nossa vitória total. Receba as saudações de Dr. Ernesto Che Guevara. Comandante-chefe Deputo Militar. La Cabana. A Carlos Franqui. Tarará, 10 de março de 1959. Companheiro Carlos Franqui. Diretor do jornal Revolución. Havana. Companheiro Franqui. Vi na revista Carteles, na seção detrás da notícia,
escrita por Antônio Lano Montes, uma nota que me interessou, e que faz insinuações quanto à minha posição revolucionária. Na seguinte frase, aparentemente inofensiva, o comandante Che Guevara fechou sua residência em Tarará. Não irei analisar aqui quem é o referido jornalista, nem darei notícias sobre o que dele consta nos arquivos cuja custódia me foi encomendada. Não é minha intenção fazer acusações ou contra-acusações. O meu dever é apenas com a opinião pública e aqueles que confiaram em mim enquanto revolucionário. Esclareço aos leitores de Revolução que estou doente, que a minha doença não foi contraída em casas de jogo ou passando noitadas nas boates, mas trabalhando mais do que o meu organismo podia suportar, em benefício da revolução. Os médicos me recomendaram uma casa num lugar afastado da visitação diária e a recuperação de bens imóveis me emprestou a casa em que vou morar na mencionada praia, até que os colegas que me tratam me concedam alta. Fui obrigado a ocupar uma casa de personagens do antigo regime, pois meu soldo de $125 de oficial do exército rebelde não me permite pagar um local suficientemente espaçoso para acomodar o pessoal que me acompanha. O fato de tratar-se da casa de um antigo funcionário de Batista indica que se trata de uma residência luxuosa. Escolhi a mais simples, mesmo assim, constitui um insulto à sensibilidade popular. Prometo ao Sr. Lano Montes e especialmente ao povo de Cuba que a abandonarei assim que minha saúde melhorar. Agradeço-lhe a publicação destas linhas, para melhor esclarecimento de nosso povo, perante o qual temos uma responsabilidade. Cordialmente. Che. A Carlos Franqui. 29 de dezembro de 1962. Companheiro Carlos Franqui. Diretor do jornal Revolução. Cidade. Companheiro Franqui. Não gostei da rotogravura publicada há poucos dias. Permite que eu te diga isso com toda a minha sinceridade e que te aparte as razões, desejando que estas linhas sejam publicadas como um desabafo meu. Deixando de lado fatos pequenos que não falam bem da seriedade do jornal, como essas fotos com grupos de soldados apontando para um suposto inimigo e com o olho virado para a câmara, há outros erros fundamentais. 1. Esse extrato do diário não é inteiramente autêntico. A coisa foi assim, me perguntaram, ainda durante a guerra, se eu tinha escrito um diário de invasão. Eu tinha, realmente, mas sob a forma de anotações sucintas, para o meu uso pessoal, e não tinha tempo, naqueles momentos, para desenvolvê-lo. Disso ficou um encarregado, não lembro agora em quais circunstâncias, um senhor de Santa Clara, que resultou ser bastante inventivo e resolveu acrescentar façanhas por meio de adjetivos. Zero escasso valor que poderiam ter essas 4 anotações, acaba quando perdem a autenticidade. 2. É falso que a guerra constituísse para mim uma coisa secundária, por atender ao campesinato. Naquele momento ganhar a guerra era o que importava, e acredito que me dediquei a essa tarefa com todo o empenho de que era capaz. Após entrar no Escambray, dei em 2 dias de descanso a uma tropa que suportara 45 dias de marcha em condições terrivelmente difíceis e reiniciei as operações tomando Guinea de Miranda. Se pecamos por alguma coisa, foi ao contrário, pouca atenção para a difícil tarefa de brigar com os inúmeros bandoleiros que infestavam aqueles morros. Gutierrez Meno e sua quadrilha me obrigaram a engolir muitos sapos para poder dedicar-me à tarefa essencial, a guerra. 3. É falso que Ramiro Valdez fosse íntimo colaborador de Che, em assuntos de organização. Eu não entendo como, na tua qualidade de diretor, deixaste passar uma coisa dessas, conhecendo Ramiro tão bem. Ramirito esteve em Moncada, preso em Ilha de Pinos, veio no Grama como tenente, foi promovido a capitão quando eu fui nomeado comandante, dirigiu uma coluna na qualidade de comandante, foi segundo chefe na invasão e depois dirigiu as operações do setor leste, enquanto eu marchava em direção a Santa Clara. Considero que a verdade histórica deve ser respeitada, fabricá-la ao bel prazer não leva a nenhum resultado positivo. Por isso, e por ser ator dessa parte do drama, adquiri coragem para fazer estas notas críticas que pretendem ser construtivas.
Parece-me que se o texto tivesse sido submetido a uma boa revisão, muitos erros poderiam ter sido evitados. Feliz Natal e um Ano Novo sem muitas manchetes de impacto, pelo que elas acarretam, te deseja. T. Departamento Militar de La Cabana. A Valentina Gonzalez Bravo. Havana, 25 de maio de 1959. Sta. Valentina Gonzalez Bravo Narciso Lopes, 35 Moron, Camagüey. Prezada senhorita. Li a carta em que me pede indicações para a doutrinação regulamentaria do 26 de julho oficial. Admiro seu interesse em cultivar-se, cumprimento-a pelo esforço que faz e pelos propósitos que a animam. Não acredito que seja possível escrever sobre uma doutrinação regulamentada, além do fato de que não existe o 26 de julho oficial. Eu penso que escrever é uma maneira de enfrentar problemas concretos e uma posição assumida por sensibilidade diante da vida. Continue a trabalhar, pois a vitória haverá de coroar seus esforços. Vencer a adversidade é, na profissão que você escolheu, um dos melhores meios para o próprio aperfeiçoamento. Saudações cordiais. Dr. Ernesto Che Guevara. Comandante-chefe do Departamento Militar de La Cabana. A José Ricardo Gomes. Havana, 7 de junho de 1959. Sr. José Ricardo Gomes Lazeras 126 Ezeiza, Argentina. Amigo. Respondo a sua carta com um certo atraso. Compreenderá que tenho muito trabalho e que escrever é para mim um esforço. Respondendo diretamente às perguntas da sua carta, informo que os primeiros 80 rebeldes adquiriram as armas na cidade do México. Estas consistiam essencialmente de metralhadoras ligeiras e as granadas eram fabricadas nos Estados Unidos. Foram poucos os sobreviventes do desembarque, na realidade, nessa altura, não nos organizamos, era mais uma questão de escaparmos e salvarmos a vida. Refugiamo-nos em boios, como aqui chamam as cabanas dos camponeses, e fazíamos longas caminhadas de noite. Não atacamos em massa, mas em pequenos pelotões de guerrilheiros colocados em posições estratégicas, era assim que atacávamos. Com os meus desejos de boas melhoras e cordiais saudações. Dr. Ernesto Che Guevara. Comandante-chefe. Departamento Militar de La Cabana. A Ernesto Sábato. Sr. Ernesto Sábato. Santos Lugares. Argentina. Prezado Patrício. Havana, 12 de abril de 1960, ano da Reforma Agrária. Faz já uns 15 anos, quando conheci um filho seu, que já deve estar próximo dos 20, e sua mulher, naquele lugar que acredito se chamava Cabalando, em Carlos Paz. Depois, quando li seu livro Uno e é o Universo, que me fascinou, não pensava que viria a ser o Sr. Possuidor daquilo que era para mim o mais sagrado do mundo, o título de escritor. Quem viesse me pedir, com o passar do tempo, uma definição, uma tarefa de reencontro, como o Sr. diz, baseado numa autoridade avaliada por alguns fatos e muitos fenômenos subjetivos. Fiz estes comentários preliminares apenas para lembrar-lhe que pertenço, apesar de tudo, à terra onde nasci, e que sou ainda capaz de sentir profundamente todas as suas alegrias, todas as suas esperanças e também suas decepções. Seria difícil explicar-lhe porque isto não é uma revolução libertadora, talvez tivesse que dizer-lhe que vi as aspas nas palavras que o Sr. denuncia, já nos primeiros dias, e eu identifiquei aquela palavra com a mesma coisa que acontecera numa Guatemala que eu acabara de abandonar, vencido e quase decepcionado. E como eu, éramos todos aqueles que participamos desde o início nesta aventura estranha, e que fomos aprofundando nosso senso revolucionário no contato com as massas camponesas, em profundo interrelacionamento, durante 2 anos de lutas cruéis e de tarefas realmente vultosas. Não poderíamos ser libertadora porque não éramos parte de um exército plutocrático, éramos apenas um novo exército popular, que se levantou em armas para destruir o velho, e não poderíamos ser libertadora porque nossa bandeira de combate não era uma vaca, mas, em todo caso,
Um arame de divisa latifundiária destroçado por um trator, o que é hoje o símbolo do nosso INRA, Instituto Nacional de Reforma Agrária. Não podíamos ser libertadora porque nossas empregadinhas choraram de alegria no dia em que Batista foi embora e entramos em Havana, e hoje continuam dando informações sobre todas as manifestações e todas as ingênuas conspirações do pessoal Country Club, que é o mesmo pessoal Country Club que o SR conheceu lá e que foram às vezes seus companheiros de ódio contra o peronismo. Aqui, a forma de submissão da intelectualidade tomou um aspecto muito menos sutil que na Argentina. Aqui, a intelectualidade era escrava no duro, não fantasiada de indiferente, como lá, e muito menos fantasiada de inteligente. Era uma escravidão simples, colocada a serviço de uma causa de opróbrio, sem complicações, esbravejavam, apenas. Mas tudo isto é apenas literatura. Encaminhar ao SR, como o SR fez comigo, um livro sobre a ideologia cubana, seria encaminhá-lo a um prazo de 1 ano à frente. Hoje só posso mostrar, como uma tentativa de teorização desta revolução, primeira tentativa a sério, talvez, mas muito prático, como são todas as nossas coisas de empíricos inveterados, este livro sobre a guerra de guerrilhas. Ele é quase que um expoente pueril de que sei colocar uma palavra após a outra, não tem a pretensão de explicar as grandes coisas que inquietam o SR e talvez tampouco pudesse explicá-las o segundo livro que tenciono publicar, se as circunstâncias nacionais e internacionais não me obrigarem novamente a empunhar um fuzil, tarefa que desprezo como governante mas que me entusiasma como homem que preza a aventura. Antecipando aquilo que pode vir ou não, o livro, posso lhe dizer, tentando sintetizar, que esta revolução é a mais genuína criação da improvisação. Em Sierra Maestra, um dirigente comunista que nos visitara, admirado com tanto improviso e com a maneira com que funcionavam todas as molas, que funcionavam por conta própria, a uma organização central, dizia que se tratava do caos mais perfeitamente organizado do universo. E esta revolução é assim, porque se movimentou à frente da própria ideologia. Devemos lembrar que Fidel Castro era um candidato a deputado por um partido burguês, tão burguês e respeitável quanto o Partido Radical na Argentina, que seguia a linha de um líder desaparecido, Eduardo Chibás, com características que poderiam ser semelhantes às do mesmo Irigoyen, e nós, que acompanhávamos Fidel, éramos um grupo de homens com pouco preparo político, contando somente com a boa vontade e nossa honestidade inata. Foi assim que gritamos, no ano de 1956 seremos heróis ou mártires. Um pouco antes, gritávamos, ou melhor, Fidel gritava, vergonha contra dinheiro. Sintetizávamos em frases singelas nossa também singela atitude. A guerra nos revolucionou. Não existe experiência mais profunda para o revolucionário do que o ato da guerra, não o fato isolado de matar, nem o de carregar um fuzil ou estabelecer uma luta deste ou daquele tipo. É a totalidade do fato guerreiro, quando se sabe que um homem armado vale enquanto unidade combatente, e tem o mesmo valor de qualquer homem armado, e pode não mais ter medo de outros homens armados. Explicar, nós mesmos, os dirigentes, aos camponeses indefesos, como eles poderiam empunhar um fuzil e demonstrar a esses soldados que um camponês armado valia tanto quanto o melhor deles. Aprender, também, que a força de um não vale nada se não está apoiada na força de todos. Aprender, ao mesmo tempo, que as palavras de ordem revolucionárias devem responder a palpitantes anseios do povo, e aprender a conhecer as vontades profundas do povo e transformá-las em bandeiras de agitação política. Foi isto que todos nós fizemos e compreendemos que o desejo do camponês pela terra era o mais forte estímulo de luta que era possível encontrar em Cuba. Fidel entendeu muitas coisas mais, desenvolveu-se nele o extraordinário líder que hoje é, com a gigantesca capacidade de aglutinar o povo. Pois Fidel, acima de tudo, é o aglutinador por excelência, o guia indiscutido que acaba com todas as divergências e cuja desaprovação destrói. Muitas vezes usado, desafado outras, por dinheiro ou por ambição, é sempre temido por seus adversários. Assim nasceu esta revolução, assim foram sendo criadas as suas palavras de ordem e assim foi-se, aos poucos,
teorizando sobre fatos para criar uma ideologia que vinha no encalço dos acontecimentos. Quando nós lançamos nossa Lei de Reforma Agrária 8, na Sierra Maestra, comprovamos que já tinham sido realizadas diversas partilhas de terras no local. Após entender na prática uma série de fatores, apresentamos nossa primeira tímida lei, que não ousava tocar no ponto mais importante, o extermínio do latifúndio. Nós não fomos muito mal vistos pela imprensa continental por dois motivos. Primeiro, porque Fidel é um extraordinário político, que nunca mostrou suas intenções além de certos limites e soube conquistar a admiração de jornalistas de grandes empresas que simpatizavam com ele e usaram o fácil caminho da crônica sensacionalista. O outro, simplesmente porque os norte-americanos, que são os grandes fabricantes de testes e tabelas para tudo, aplicaram esses testes e tabelaram Fidel. Segundo os códigos deles, onde estava escrito "vamos nacionalizar os serviços públicos", devia ler-se "evitaremos que isso aconteça se recebermos um razoável apoio". Onde estava escrito "vamos acabar com o latifúndio", devia ler-se "utilizaremos o latifúndio como uma boa base para arrancar dinheiro para a nossa campanha política ou para o nosso próprio bolso", e assim por diante. Nunca passou pela cabeça deles que aquilo que Fidel Castro e o nosso movimento disseram de maneira tão ingênua e drástica fosse exatamente o que pensávamos fazer. Fomos para eles o grande logro deste meio século, dissemos a verdade aparentando distorcê-la. Eisenhower disse que traímos os nossos princípios, o que é parte da verdade dele. Traímos a imagem que eles tinham feito de nós, como na história do pastor mentiroso, mas, contrariamente, não acreditaram em nós. Por isso estamos agora falando uma linguagem que é também nova, porque continuamos andando muito na frente daquilo que pode pensar e estruturar o nosso pensamento. Estamos num movimento constante e a teoria anda muito lentamente, tão lentamente que, após escrever nos pouquíssimos momentos que me restam este manual que agora lhe envio, acho que ele quase não serve para Cuba. Para o nosso país, no entanto, pode ser útil, só que é preciso usá-lo com inteligência, sem pressa nem futilidades. Por isso eu tenho medo de tentar descrever a ideologia do movimento. Quando eu a publicasse, todos iriam pensar que se trata de uma obra escrita há muitos anos. Enquanto se torna aguda a situação no exterior e a tensão internacional aumenta, nossa revolução, por necessidade de sobrevivência, deve tornar-se aguda e, cada vez que a revolução se torna aguda, aumenta a tensão e a revolução se torna mais uma vez aguda. Trata-se de um círculo vicioso que parece tender a ficar cada vez mais estreito até rasgar. No momento indicado acharemos uma maneira de sair da enrascada. Posso, no entanto, lhe dar a certeza de que este povo é forte, porque lutou e venceu e sabe o valor da vitória, conhece o sabor das balas e das bombas e também o sabor da opressão. Saberá lutar com exemplar inteireza. Ao mesmo tempo asseguro-lhe que, quando esse momento chegar, apesar de eu estar fazendo agora algumas tímidas tentativas a respeito, teremos teorizado muito pouco e deveremos resolver os problemas com a agilidade que a vida guerrilheira nos deu. Eu sei que nesse dia, a sua arma de intelectual honesto atirará em direção ao inimigo, e que poderemos contar com o SR lá, presente e lutando junto conosco. Esta carta foi um pouco longa e não está isenta dessa certa pose que as pessoas simples, como nós, impõem, porém, a tentativa de demonstrar diante de um pensador, que somos também aquilo que não somos, pensadores. Seja como for, estou com acento circunflexo à sua disposição. Cordialmente. Ernesto Che Guevara. A Rosete Cuete. Havana, 17 de maio de 1960. Sr. José Cuete. Publicações Continente, Sociedade Anônima. Paseo de la Reforma 995. México, DF. Caro amigo. Peço-lhe muita desculpa pela minha demora em responder a sua carta. Não foi devido à negligência da minha parte, mas à falta de tempo. Teria o maior prazer em pagar a sua viagem a Cuba, mas não disponho de meios para o fazer. Tenho como único rendimento o ordenado de major do exército rebelde, o qual,
de acordo com a política de austeridade do nosso governo revolucionário, consiste apenas na quantia necessária para manter um nível de vida decente. A sua carta não me incomodou nada, pelo contrário, tive muito prazer em recebê-la. Afetuosamente. Major Ernesto Che Guevara. A Fernando Barral. Dr. Fernando Barral. PAP Y, 18. Ujpest, Hungria. Cairo Fernando. Havana, 15 de fevereiro de 1961, ano da educação. Foi uma pena que não tivéssemos podido ver-nos nem mesmo por poucos minutos. Escrevo com a pressa e a brevidade que as minhas muitas atividades impõem. Espero que compreendas. Indo diretamente ao assunto, embora não tivesses falado nisso nesta última carta, mas sim na anterior, presumo que queres vir trabalhar aqui. Desde já te posso dizer que há trabalho para ti e tua mulher, que o ordenado será suficiente, mas não dará para luxos, e que a experiência da Revolução Cubana é algo que considero do maior interesse para pessoas como tu, que um dia terão de voltar para trabalhar de novo na tua terra natal. Claro que podes trazer a tua mãe, todas as facilidades pessoais necessárias para o teu trabalho serão postas ao teu dispor. A universidade está sendo reestruturada e há lugar para ti caso estejas interessado. Como é natural, encontrarás aqui mais coisas ilógicas do que aí, pois uma revolução altera e desorganiza tudo. Pouco a pouco cada um será colocado no lugar para o qual estiver melhor preparado. A única coisa importante é não dificultar o trabalho de ninguém. Resumindo, aqui está tua casa. 9. Se quiseres vir, informa-me da maneira que te parecer conveniente e explica-me quais as providências a tomar para trazeres a tua mulher. Como seguimos caminhos tão diferentes durante muitos anos, devo dizer-te a título de informação pessoal que sou casado e tenho 2 filhas. Tive notícias de velhos amigos através de mamãe, que me visitou há alguns meses. Um abraço fraterno do teu amigo. Major Ernesto Che Guevara. A Luísa Astron. Ana Luísa Astron. 9 Taixixan. Pequim, China. Havana, 19 de novembro de 1962. Ano do planejamento. Cara companheira. Recebi a sua carta de 10 de setembro. Compreendo os seus problemas. Convidamo-la a vir a Cuba em primeiro lugar pelo prazer de a termos entre nós e também para que entre em contato com a nossa revolução. Não é de modo algum obrigada a escrever acerca dela, embora eu pense que está sendo muito modesta em relação às suas aptidões. Quanto à sua viagem, o meu convite mantém-se em aberto, pode ficar o tempo que quiser e fazendo o que quiser, um livro de 1000 páginas ou nada, o que também tem o seu encanto. Junto envio vários exemplares do seu livro sobre as comunas que teve muito êxito em Cuba. Lamento dizer-lhe que o seu livro sobre o Laos se perdeu nos meandros da nossa máquina burocrática. Aqui em Cuba estamos preparados para o combate. O povo está pronto a defender-se da agressão. Ninguém pensa em ceder. Todos estão prontos a cumprir o seu dever. Se viéssemos a perecer, o que só aconteceria depois de termos vendido bem caro as nossas vidas, poderiam ler uma mensagem semelhante à de Termópilas 10. De qualquer modo, não estamos ensaiando os últimos gestos, queremos a vida e a defenderemos. Pátria ou morte. Venceremos. Major Ernesto Che Guevara. A Guilherme Laurentiis em Havana, 4 de maio de 1963, ano da organização. Companheiro Guilherme Laurentiis em Havana. Companheiro. Recebi as suas cartas que lhe agradeço. Nasci na Argentina, combati em Cuba e comecei as minhas atividades de revolucionário na Guatemala. Esta síntese autobiográfica talvez sirva em parte para justificar a minha interferência nos seus assuntos. Na Guatemala os guerrilheiros estão a lutar. Parte do povo pegou em armas. Só há uma possibilidade de retardar o avanço de uma luta que apresenta todos os indícios de evoluir para uma revolução como a cubana ou a argelina. O imperialismo tem essa possibilidade, embora não tenha a certeza se dará bem utilizando-a, eleições livres com Arévalo 11. É o que pensamos sobre o assunto. Ou acha que pode haver uma opinião diferente?
Revolucionariamente pátria ou morte. Venceremos. Major Ernesto Che Guevara. A Peter Maruxi. MR. Peter Maruxi. Redator. THE Daily Mercury. Guelph, Canadá. Companheiro. Havana, 4 de maio de 1963, ano da organização. Em primeiro lugar, deixe-me confessar que em nosso país a burocracia é uma máquina poderosa e fortemente estabelecida, absorve papéis, incuba-os no seu seio imenso e faz com que eles cheguem eventualmente ao seu destino. É por isso que só hoje respondo à sua amável carta. Cuba é um país socialista, tropical, rude, ingênuo e alegre. É socialista sem renunciar a uma única das suas características, desenvolvendo ao mesmo tempo a maturidade do seu povo. Vale a pena conhecê-lo. Esperamos que aqui venha quando quiser. Atentamente. Pátria ou morte. Venceremos. Major Ernesto Che Guevara. A Aleita Couto Martínez. Havana, 23 de maio de 1963, ano da organização. Doutora Aleita Couto Martínez. Diretora adjunta da Comissão Primária Regional Puerto Regia, Guanabacoa. Ministério da Educação Cidade. Cara companheira. Muito obrigado pela sua carta. Por vezes nós, os revolucionários, sentimos-nos sós, até os nossos filhos nos veem como estranhos. Veem-nos menos do que o soldado a quem chamam tio. As redações que me enviou transportaram-me por um instante à redação que escrevemos quando da visita do presidente à nossa terra, quando eu estava na 2ª ou 3ª série. A diferença entre o que aquelas crianças diziam e o que dizem as crianças da revolução de hoje dá-nos confiança no futuro. Revolucionariamente pátria ou morte. Venceremos. Major Ernesto Che Guevara. Aos companheiros da fábrica de montagem de bicicletas. Aos companheiros da fábrica de montagem de bicicletas. Lorraine 962. Santiago de Cuba. Companheiros. Há um erro na vossa maneira de abordar o problema. Os trabalhadores responsáveis pela produção de um determinado artigo não têm direito a ele. Os padeiros não têm direito a mais pão, nem os pedreiros a mais sacos de cimento, nem vocês a motocicletas. No dia da minha visita notei que um dos veículos de 3 rodas, motociclo com sidecar, estava sendo utilizado como uma espécie de mini-automóvel, fato que critiquei imediatamente. Um membro da juventude comunista saiu de moto para fazer trabalhos relacionados com a sua organização, o que critiquei por 2 razões: o uso indevido do veículo e a atitude incorreta de utilizar o tempo pago pela sociedade em trabalho que, em princípio, representa uma contribuição suplementar e totalmente voluntária de tempo para a sociedade. Durante a nossa conversa disse que me informaria sobre as condições de pagamento e a possibilidade de obter carros para determinados trabalhadores e técnicos. Como todo o trabalho de distribuição e comercialização de carros foi transferido para o Ministério dos Transportes, parece não haver possibilidade de o conseguir. Saudações revolucionárias, pátria ou morte. Venceremos. Major Ernesto Che Guevara. A Arturo Danvarona. Havana, 28 de outubro de 1963, ano da organização. Dr. Arturo Danvarona. Subdivisão de Vista Hermosa. Camagüey. Doutor. Recebi o seu relatório, mas parece-me que o número de cabalerias, medida agrária de Cuba, equivale a 33 hectares, é demasiado elevado para permitir recorrer a qualquer artigo da lei. De qualquer modo, não lhe oculto a minha preocupação por o Estado ter sido muitas vezes um administrador menos eficiente do que o produtor privado. Pela sua direção, deduzo que não é dos produtores que vivem em contato com a agricultura, mas talvez a sua experiência administrativa lhe permita gerir afinada a maneira como mostram os números que apresenta. Peço-lhe que não considere isto uma piada de mau gosto, mas talvez a sua entrada para o INRA, Instituto Nacional de Reforma Agrária, beneficiasse essa instituição.
Tudo depende da sua capacidade de aprender o significado e a justiça dos dias que vivemos e assim avaliar com sentido crítico os muitos erros que uma verdadeira revolução popular comete. Atentamente, pátria ou morte. Venceremos. Major Ernesto Che Guevara. A Pablo Dias González. Havana, 28 de outubro de 1963, ano da organização. Companheiro Pablo Dias González. Administrador, Campo de Sondagens. Cuenca Central Eufil. Caixa Postal 9, Majagua Camagüey. Pablo. Li o teu artigo e agradeço-te que nele tenhas falado tão bem de mim, a meu ver bem demais, até. Além disso, parece-me que falas também bem demais de ti próprio. A primeira coisa que um revolucionário deve fazer ao escrever história é agarrar-se à verdade como uma mão e uma luva. Fizeste-o, mas era uma luva de boxe e isso não basta. Queres um conselho? Volta a ler o artigo, corta tudo o que sabes não ser verdade e ser prudente em relação a tudo aquilo de que não estejas seguro. Saudações revolucionárias. Pátria ou morte. Venceremos. Major Ernesto Che Guevara. A Carlos Rafael Rodrigues. Havana, 28 de outubro de 1963, ano da organização. Companheiro Carlos Rafael Rodrigues. Presidente do Instituto Nacional da Reforma Agrária Cidade. Companheiro. Junto envio os papéis de Argelo Rosabal 12, o adventista, do sétimo dia, de que lhe falei, cuja recompensa terrestre se transformou em castigo. Como jovem comunista brilhante que é, saberá como contornar a lei ou como distrair a minha atenção. Quanto ao assunto dos gatos e dos cães, foi tudo em correio separado. Saudações revolucionárias. Pátria ou morte. Venceremos. Major Ernesto Che Guevara. Alídia Ares Rodrigues. Havana, 30 de outubro de 1963, ano da organização. Senhora Lídia Ares Rodrigues. Cali Cárdenas 69. Havana. Companheira. A sua carta foi enviada ao Ministério do Interior, uma vez que é o organismo responsável pela resolução desses problemas. De qualquer modo, aprecio a sua atitude em relação ao trabalho e à revolução. Devo, porém, dizer-lhe que, na minha opinião, o seu filho deve cumprir a pena que lhe foi imposta, porque, independentemente de quaisquer circunstâncias atenuantes, cometeu um crime contra a propriedade socialista e esse é um dos crimes mais graves. Tenho pena de o dizer e lamento a mágoa que isto lhe causará, mas não estaria cumprindo com o meu dever de revolucionário se usasse de menos franqueza. Revolucionariamente, pátria ou morte. Venceremos. Major Ernesto Che Guevara. A João Ângelo Cardi. Havana, 11 de novembro de 1963, ano da organização. Companheiro João Ângelo Cardi. Cali 17, número 54 APT 22. Vedado, Havana. Companheiro. Acuso a recepção da sua carta de 3 de outubro e dos vários capítulos de 9 romances seus ainda não publicados. Não ponho qualquer objeção a que se sirva de qualquer material que queira tirar do Diário de Las Vilas. No entanto, lembre-se de que quando esse diário foi publicado apareceu escrito numa linguagem floreada por um anormal qualquer. Li um capítulo do Pleiade como alguém que estuda a fotografa de um lugar que lhe é familiar, sem no entanto o encontrar. O capítulo dá a impressão de que V nunca esteve na Sierra, nem nunca falou com os participantes dessa época. Deixe-me dizer-lhe fraternalmente que não me parece que tenha aprendido a grandeza desse período em toda a sua sublimidade. Repare que isto é uma opinião e não uma crítica literária, apenas como alguém que procura identificar qualquer coisa numa velha fotografa, uma recordação de um grupo de amigos, por exemplo, e verifica que um defeito técnico ou o próprio tempo tornaram irreconhecíveis as pessoas da fotografa. Se esta observação lhe puder ser de alguma utilidade, fique satisfeito. Caso contrário, não fique ofendido com a minha franqueza. Desconheço a sua idade e nada sei sobre a sua vocação de escritor. A única emoção que me guia nesse campo é a comunicação da verdade.
Não me tome por um defensor até a morte do realismo socialista, é deste ponto de vista que vejo todas as coisas. Cumprimentos e as maiores felicidades para sua odisseia literária. Major Ernesto Che Guevara. A Maria Rosário Guevara. Havana, 20 de fevereiro de 1964, ano da economia. Sr. Maria Rosário Guevara. 36, Ruidanão. Maarif, Casablanca. Marrocos. Companheira. Realmente eu não sei com certeza de que região da Espanha é a minha família. Naturalmente faz muitos anos que meus antepassados saíram de lá, com uma mão na frente e outra atrás. E se eu não as conservo assim é pelo incômodo da posição. Não acredito que sejamos parentes muito próximos, mas se você é capaz de tremer de indignação a cada vez que se comete uma injustiça no mundo, então somos camaradas, o que é mais importante. Saudações revolucionárias. Pátria ou morte. Venceremos. Comité. Ernesto Che Guevara. A Roberto Las Casas. Havana, 21 de fevereiro de 1964, ano da economia. Sr. Roberto Las Casas. Rua 3 de Maio. 1494, Belém, Pará. Brasil. Companheiro. Aproveito esta oportunidade de contato entre a Revolução e V para lhe expressar, a si e a sua mulher, a minha gratidão por todas as atenções recebidas. Queria enviar-lhes uma pequena recordação de Cuba, mas a falta de um passado próprio e a extinção das tradições nativas obrigam-me a recorrer a esta expressão, por certo muito modesta, de arte moderna. Espero que a sua mulher a apreciará mais pelo que tenta dizer do que propriamente pelo que diz. Saudações revolucionárias. Pátria ou morte. Venceremos. Major Ernesto Che Guevara. A Luiz Amado Blanco. Havana, 25 de fevereiro de 1964, ano da economia. Sr. Luiz Amado Blanco. Embaixada de Cuba junto da Santa Sé. Vaticano. Ruggiero Fauro, N 925. Roma. Companheiro. Recebi a revista de Ocidente 13. O tom da sua carta deixa transparecer uma censura pelo meu silêncio, depois de ter recebido as suas cartas anteriores. Tem toda a razão. Na verdade, a culpa é minha. Não encontro o seu livro em lado nenhum e cada vez que penso que tenho de enfrentar a sua crítica silenciosa, procuro desesperadamente uma maneira de adiar esse momento. Aprecio seu interesse pelos vários problemas relativos à com acento circunflexo indústria. Uma comissão oficial está estudando atualmente o caso Bacardi, mas, como se trata de uma comissão e ainda por cima oficial, levará de certo o seu tempo, não chegando a quaisquer resultados concretos. Saudações revolucionárias. Pátria ou morte. Venceremos. Major Ernesto Che Guevara. A José Medero Mestre. Havana, 26 de fevereiro de 1964, ano da economia. Sr. José Medero Mestre. Juan Bruno Zayas, 560. Avenida Castelhafarrio. Víbora, Havana. Companheiro. Agradeço seu interesse e os comentários. Para convencer-me, tocou-me a ferida, citou os meus adversários. Lamentavelmente não posso desenvolver uma polêmica epistolar pelas minhas escassas disponibilidades de tempo. Em números sucessivos de Nuestra Indústria Econômica irão aparecendo artigos que demonstram a preocupação de um seleto número de técnicos soviéticos no que diz respeito a problemas semelhantes. Apenas uma observação para o SR refletir. Contrapor a ineficiência capitalista à eficiência socialista no manejo das fábricas é confundir o desejo com a realidade. É na distribuição que o socialismo alcança vantagens incontestáveis, e foi no planejamento centralizado que ele conseguiu eliminar as desvantagens tecnológicas e organizacionais que o diferenciam do capitalismo. Após a ruptura com a sociedade anterior, pretendeu-se estabelecer a nova sociedade por meio de um híbrido.
O homem-lobo, a sociedade de lobos, foi substituído por outra espécie, que não padece da impulsão desesperada de roubar seu semelhante, posto que a exploração do homem pelo homem desapareceu, mas sofre impulsos da mesma qualidade, embora quantitativamente inferiores, sendo que a alavanca do interesse material é o árbitro do bem-estar individual e da pequena coletividade, fábricas, por exemplo, e é nesta relação que vejo a origem do mal. Vencer o capitalismo com seus próprios feitiços, aos quais se tirou a qualidade mágica mais eficaz, o lucro, parece-me uma empreitada difícil. Se este raciocínio é obscuro, já é mais de meia-noite no meu relógio. Talvez minha ideia fique mais clara deste modo: a alavanca do interesse material no socialismo é como loteria de cidade do interior, não chega a iluminar os olhos dos mais ambiciosos nem a mobilizar a indiferença da maioria. Não pretendo haver esgotado o tema e, menos ainda, haver obtido a bênção papal quanto a esta e outras contradições. Desgraçadamente, aos olhos da maioria do nosso povo, e aos meus próprios, aparece com maior evidência a face apologética de um sistema, do que a análise científica dele. Isto não ajuda a nosso trabalho de esclarecimento, e todo o nosso esforço concentra-se em convidar a pensar, a encarar o marxismo com a seriedade que a gigantesca doutrina merece. Por isto, pelo que pensas, agradeço a sua carta. O fato de não estarmos de acordo não possui a menor importância. Se algum dia tiver mais alguma coisa a me dizer, lembra que eu não sou um mestre, sou apenas um dentre tantos homens que hoje lutam para construir uma nova Cuba, mas que teve, porém, a sorte de conviver ao lado de Fidel nos momentos mais difíceis da Revolução Cubana e em alguns dos momentos mais trágicos e gloriosos da história do mundo que luta por sua liberdade. Por isso o SR me conhece e eu não lembro seu nome. Poderia ter sido o contrário, e neste caso seria eu quem teria que escrever de algum afastado recanto do mundo, onde meus ossos andarilhos me tivessem levado, posto que não nasci aqui. É o que tinha a dizer. Revolucionariamente. Pátria ou morte. Venceremos. Comité. Ernesto Che Guevara. A Eduardo B. Ordaz do Cungé. 26 de maio de 1964, ano da economia. Dr. Eduardo B. Ordaz do Cungé. Diretor do Hospital Psiquiátrico Havana. Prezado Ordaz. Recebi a revista. Embora tenha muito pouco tempo, os temas me pareceram interessantes e tentarei dar uma lida. Tenho outra curiosidade: como é possível que sejam impressos 6.300 exemplares de uma revista especializada, quando não existe essa quantidade de médicos em Cuba? Assalta-me uma dúvida que leva meu ânimo à beira de uma psicose neuroeconômica. Estarão as ratazanas usando a revista para aprofundar seus conhecimentos psiquiátricos ou para encher o bucho, ou talvez cada doente tenha na cabeceira da cama um exemplar da publicação. De qualquer forma, existem 3.000 exemplares a mais no número da tiragem. Peço-te que penses nisso. A sério, a revista está boa, mas a tiragem é intolerável. Acredita em mim, pois os loucos dizem sempre a verdade. Revolucionariamente. Pátria ou morte. Venceremos. Comité. Ernesto Che Guevara. HYDE Santa Maria. CA10 Santa Maria 14. 12 de junho de 1964, ano da economia. Diretora da Casa de las Américas. Cali G3 Vedado, Havana. Querida ideia. Dê instruções à União de Escritores para que colocassem esse dinheiro à disposição de vocês, como medida de transação, para não entrar numa luta de princípios que tem consequências mais amplas, por uma bobagem. A única coisa importante é que não posso aceitar um tostão por um livro que se limita a contar episódios da guerra. Disponham do dinheiro como bem entenderem. Saudações revolucionárias. Pátria ou morte. Venceremos. Comité. Ernesto Che Guevara. A Regino Geboti. Dr. Regino Geboti. 12 de junho de 1964, ano da economia. Ministro e Secretário Técnico Junta de Planejamento Central Cidade. Assunto:
Pedido para aumentar o número de exemplares da revista Confederação Médica Pan-Americana. Caro Ministro, executaremos na íntegra as ordens da Junta. Baseado na minha limitada e pouco edificante experiência médica, devo dizer-lhe que a revista é uma porcaria e, na minha opinião, não cumpre as funções políticas que provavelmente pretende que desempenhe. Mas que isso fique para outra história, a de grande escala. Atenciosamente. Pátria ou morte. Venceremos. Major Ernesto Che Guevara. Ao Ministério do Comércio Exterior. Ministério do Comércio Exterior Cidade. Companheiros. 25 de junho de 1964 Ano da Economia. Recebi os vossos discos. Embora não sejam perfeitos, antes pelo contrário, reforme a apresentação, melhoraram grandemente. Talvez esteja a interferir num assunto que não me diz respeito, na medida em que se encontram alguns homens de letras entre os que assinaram a carta, mas deixem-me sugerir que revejam os textos, na minha opinião são 15. Se alguns de vocês participaram na sua elaboração, não se preocupem. Não sou a pessoa mais indicada para se pronunciar sobre o assunto. Quanto ao conteúdo, não digo nada. Não me permito sequer uma opinião tímida sobre música porque nesse campo a minha ignorância é total. Agradeço a atenção que tiveram em mostrar-me estas iniciativas. Revolucionariamente pátria ou morte. Venceremos. Major Ernesto Che Guevara. A Leon Felipe. SNR. Leon Felipe 16. Editorial Grijalbo S.A. Avenida Granjas, 82. México 16, DF. Mestre. 21 de agosto de 1964 Ano da Economia. Faz já alguns anos, ao tomar o poder a Revolução, recebi seu último livro, com sua dedicatória. Nunca agradeci, mas o livro me marcou. Talvez lhe interesse saber que um dos 2 ou 3 livros que estão na minha cabeceira é O Ciervo. Poucas vezes posso lê-lo, pois ainda incuba o fato de dormir, de deixar o tempo sem preencher com alguma coisa ou repousar, simplesmente, é um pecado de lesa dirigência. Poucos dias atrás assisti a um acontecimento de grande significado para mim. A sala estava lotada de operários entusiastas e havia um clima de homem novo no ambiente. Despontou uma gota do poeta fracassado que me habita e recorri ao SR, para polemizar à distância. É a minha homenagem, peço-lhe que assim a interprete. Se o SR sentir-se tentado pelo desafio, vale o convite. Com sincera admiração e apreço. Comte Ernesto Che Guevara. Ailaia Entralgo. 31 de agosto de 1964 Ano da Economia. Elias Entralgo, presidente. Anexo da Universidade. Universidade de Havana. Cidade. Caro companheiro. Recebi o seu amável convite que, ainda que, estou certo, não seja essa a sua intenção, me veio provar as diferenças radicais de opinião que nos separam sobre a questão do que é um líder. Não posso aceitar dar a conferência que me propõe, se o fizesse seria apenas por dedicar à revolução todo o tempo de que disponho. Parece-me inconcebível oferecer uma remuneração a um membro do governo e dirigente do partido por qualquer tipo de trabalho que possa fazer. Entre as muitas recompensas que tenho recebido, a mais importante é a de ser considerado membro do povo cubano, coisa que não saberia avaliar em pesos e centavos. Peço desculpa pela maneira como lhe falo e peço-lhe também que veja nisto apenas a expressão da mágoa causada pelo que considero ser uma afronta gratuita, que não foi dolorosa por ter sido involuntária. Pátria ou morte. Venceremos. Major Ernesto Che Guevara. A Manuel Moreno Fraginos. 6 de outubro de 1964 Ano da Economia. Comandante Manuel Moreno Fraginos. Avenida 9, 6403, Altos. Marianal. Prezado companheiro. Acuso agora o recebimento do livro que teve a gentileza de enviar-me dedicado.
Faz pouco tempo terminei a leitura e gostaria de deixar constância de que não lembro haver lido nenhum livro latino-americano em que se conjugasse o rigoroso método marxista de análise, o escrúpulo histórico e a paixão, o que o torna apaixonante. Se os outros volumes mantêm a mesma qualidade, não tenho dúvidas ao profetizar que o Engenho será um clássico cubano. Revolucionariamente. Pátria ou morte. Venceremos. Comité. Ernesto Che Guevara. A Charles Bethlen. 24 de outubro de 1964, ano da economia. Comandante Charles Bethlen. Diretor. École des Hautes Études. Sorbonne 54. Rue de Varennes, Paris 79. Prezado companheiro. Recebi a sua carta e lhe envio pelo correio, em separado, as revistas que me solicitou. Gostaria muito de discutir consigo mais uma vez quanto às nossas divergências. Um pouco além do caos, talvez no primeiro ou segundo dia da criação, tenho um mundo de ideias que se chocam, se entrecruzam e, às vezes, se organizam. Gostaria de acrescentar essas ideias ao nosso mútuo material polêmico. À espera da sua chegada, despede-se revolucionariamente. Pátria ou morte. Venceremos. Comité. Ernesto Che Guevara. Músicas a Che Guevara. Zambati. Victor Jara. Venho cantando esta zamba. Com um rufo libertário. Mataram o guerrilheiro. Che comandante Guevara. Selvas, pampas e montanhas. Pátria ou morte é seu destino. Pois os direitos humanos, em todo lugar são violados. E na América Latina, domingos, segundas, terças. Eles impõem militares para subjugar os povos. Ditadores assassinos, gorilas e generais. Exploram o camponês, o mineiro, o operário. Quanta dor o seu destino. Fome, miséria e mais dor. Bolívar mostrou o caminho. E Guevara continuou. Libertar o nosso povo do domínio explorador. A Cuba ele deu a glória de ser nação libertada. Bolívia também pranteia sua vida sacrificada. São Ernesto da Figueira, dizem dele os camponeses. Selvas, pátrias e montanhas. Pátria ou morte é o seu destino. Até sempre. Carlos Puebla. Aprendemos a te amar. Naquela histórica altura, em que o sol da tua bravura levantou seu cerco à morte. Por aqui ficou clara a entranhável transparência de tua querida presença. Comandante Che Guevara. A tua mão gloriosa e forte sobre a história dispara. Quando toda santa clara acorda para te olhar. Por aqui ficou clara a entranhável transparência de tua querida presença. Comandante Che Guevara. Chegas a queimar a brisa com sons de primavera para fincar a bandeira com a luz do teu sorriso. Teu amor revolucionário te conduz à nova empresa, onde a esperada firmeza de teu braço libertário. Seguiremos sempre em frente, como contigo seguimos, e com Fidel repetimos. Até sempre, comandante. Por aqui ficou clara a entranhável transparência de tua querida presença. Comandante Che Guevara. Não estás morto, comandante. Los guerrilheiros. Sempre à frente, comandante, mostrando o peito às balas. Pátria ou morte sempre em frente, seja por bem ou por mal. E a glória, comandante. E a fama desprezada. Teu nome é um estandarte. Comandante Che Guevara. Você vai e voltará. De pé, na frente, presente você estará. Quando na América inteira teu nome seja a bandeira. Não vá embora, comandante. A traição está esperando para regar com teu sangue a terra que amaste tanto. E se morreres, comandante, à frente de guerrilha, é melhor morrer na frente do que viver de joelhos. Você vai e voltará. De pé, na frente, presente você estará.
quando na América inteira teu nome seja a bandeira. Fuzil contra fuzil. Silvio Rodrigues. O silêncio do monte vai preparando um adeus. A palavra a ser dita, in memoriam será. A explosão se perdeu. O homem deste século ali. Seu nome e sobrenome são fuzil contra fuzil. Quebrou-se a casca do vento ao sul. E sobre a primeira cruz desperta a verdade. Todo o terceiro mundo vai enterrar a sua dor. Com limalha de chumbo há de fazer seu buraco de honra. Sua canção deixará lembranças da vida e seu nome e sobrenome são fuzil contra fuzil. Cantarão seu luto de homem e animal. E em vez de lágrimas derramar, com o chumbo chorarão. Levantarão o homem do túmulo ao sol. E o nome compartilharão. Fuzil contra fuzil. Se o poeta é você. Pablo Milanés. Se o poeta é você, como disse o poeta. Se que tombou estrelas em 1000 noites de chuvas coloridas é você. Que poderia eu falar, meu comandante? Se quem assomou o futuro seu perfo e o estreou com gozos de fuzil foi você. Guerreiro para sempre, tempo eterno. Que poderia eu cantar, meu comandante? Em vão procura meu violão atuador. Todo o jardim já é belo. Não há temor. Que poderia eu deixar, meu comandante? A não ser trocar o meu violão pela tua morte. Ou legar uma canção ao sol. Ou morrer sem amor. Que teria eu a falar, meu comandante? Se o poeta é você, como disse o poeta. Se quem tombou estrelas em 1000 noites de chuvas coloridas é você. Que tenho eu a falar, meu comandante? Canção do guerrilheiro heróico. Helena Burke. Meu comandante Guevara. Não há em tua morte uma flor. Mas estão as metralhetas. Talos de sangue e de dor. Ouçam bem os assassinos. Não mataram mais um homem. Mataram os que duvidam que já é hora de lutar. Ouçam bem os generais. Há uma bala de sol para a obscura mentira que eles têm no coração. No altar dos grandes rios, pelo dialeto aimará, nos planaltos e nas selvas, o guerrilheiro falará. E dirá as 100 razões de vencer ou de morrer. E cada nova guerrilha de novo o fará viver. Ao te caminho. Los guerrilheiros. Ai, te caminho, pátria ou morte é meu destino. Eu nasci lá nos pampas longínquos. Mas meu sonho querido é a pátria americana. Não tenho terra nem casa. Não tenho nome nem idade. Sou como um vento que passa. Um vento de liberdade. Ai, te caminho, pátria ou morte é meu destino. Amanhã, quando eu morrer, ouçam, queridos irmãos. Quero uma América inteira, com o fuzil na mão. Não quero estátuas nem honras. Não quero versos nem prantos. Lancem ao vento as flores. E pátria ou morte, meu canto. Ai, te caminho, pátria ou morte é meu destino. Já dissemos chega. Maurício Vigile. É gente demais que está passando mal. Nós dissemos chega e começamos a andar. Nem os próprios Yankees podem nos parar. Ou então na selva venham nos buscar. E uma bela surra irão receber. Nós dissemos chega e começamos a andar. Ernesto Guevara soube me ensinar qual é o caminho que devo seguir. Fazendo na América muitos Vietnãs. Pois dessa maneira não vão escapar. E eles sozinhos irão se enterrar. Nós dissemos chega e começamos a andar. Se alguém não gostar do que eu canto aqui, aos americanos vamos ensinar. Com as nossas mãos toda a verdade que junto dos ricos tenham lugar. Que junto dos pobres venham brigar. Nós dissemos chega e começamos a andar. A Cuba. Victor Jara. Se para Cuba eu cantasse, se cantasse uma canção, teria que ser um san revolucionário. Pé com pé e mão com mão. Coração a coração. Coração a coração. Pé com pé e mão com mão. Como se fala a um irmão. Se me queres, aqui estou. Que mais posso oferecer-te?
a não ser continuar teu exemplo. Comandante, companheiro, viva a tua revolução. Se queres conhecer Martí Fidel, a Cuba irei. Se queres conhecer os caminhos de Che, a Cuba irei. Se queres beber rum mas sem Coca-Cola, a Cuba irei. Se queres trabalhar na cana-de-açúcar, a Cuba irei. Num pequeno barco vai e vem, a Cuba irei. Se queres conhecer Martí Fidel, a Cuba irei. Se para Cuba eu cantasse, se eu cantasse uma canção, teria que ser um san revolucionário. Pé com pé e mão com mão, coração e coração. Como eu não toco o san, mas toco meu violão, que está mesmo na batalha de nossa revolução. Será como aquele san que fez os gringos dançarem. Mas nós não somos guajiros. Nossa serra é a eleição. Canção fúnebre para Che Guevara. Juan Capra. Já atiram nele a tempestade, a terra firme e a escuridão. 4 guerrilheiros descem para o sul, outros 20 ficam, para o norte vão. Festa de abutres, a tempestade massacra a carne e a liberdade. 4 guerrilheiros descem para o sul, outros 20 ficam, para o norte vão. Fala a tremer o bravo militar, espanta os abutres o amanhecer. 4 guerrilheiros descem para o sul, outros 20 ficam, para o norte vão. Ai, meu companheiro, me deixe chorar, pois o estão matando por tua liberdade. 4 guerrilheiros descem para o sul, outros 20 ficam, para o norte vão. Já estão atirando no seu coração, sangue que brota à luz do sol. Camilo Torres. Victor Jara. Onde caiu Camilo? Nasceu uma cruz. Não é de madeira, porém de luz. Foi morto quando procurava seu fuzil. Camilo Torres morre para viver. Contam que após a bala, ouviu-se uma voz. Era Deus que gritava. Revolução. Revistem a batina, meu general, pois na guerrilha cabe um sacristão. Foi pregado com balas em uma cruz. Foi chamado de bandido, como Jesus. E quando eles desceram, procurando seu fuzil, eles viram que o povo possui 100 mil Camilos prontos para lutar. Camilo Torres morre para viver. 1. Cárcere do governo do México, Miguel Chulas. 2. Petit, Ulisses Petit de Murat. 3. Agências noticiosas amigas do papai, refere-se a United Press, Associated Press etc., em tom de blog, consideradas como amigas. 4. Beatriz, tia de Che, que o amou como uma mãe. 5. Esta carta foi escrita em meados de 1965. 6. Lida por Fidel Castro a 3 de outubro de 1965, em praça pública, por ocasião da apresentação do Comitê Central do Partido Comunista Cubano. 7. Fundador do Diretório Revolucionário, com José Antônio Echevarria, um dos chefes do ataque ao Palácio Presidencial, combatente de Escambray, comandante rebelde, ex-ministro dos Transportes. Estudante, nascido em Camagüey. 8. Folha de São Paulo, 25 de julho de 1980. Vide PAG 48. 9. Aqui está a tua casa, frase de boas-vindas usada nos países de língua espanhola. 10. Vai, estrangeiro, dizer à Lacedônia que aqui, em obediência à sua ordem, nós caímos. Palavras escritas pelo poeta grego Simônides, como o epitáfio para as tropas de Esparta, que defenderam até o último homem a passagem de Termópilas contra os invasores. 11. Arévalo, primeiro presidente de Guatemala legalmente eleito após a ditadura de Ubico, via a solução dos problemas de Guatemala em termos de reformas parlamentares. 12. Ver o capítulo intitulado A Deriva, do livro Diário de Sierra Maestra. 13. Revista literária publicada em Madrid. 14. Uma das mulheres que lutou em Moncada, a outra foi Mel Bernardes.
Feita prisioneira, foi torturada e lhe mostraram os olhos de seu irmão Ébelo, segundo chefe do ataque à Moncada, e os testículos de seu noivo Boris Santa Coloma. Foi combatente na Sierra Maestra e nas organizações urbanas, organizadora de expedições e dirigente do Partido da Revolução. 15. Segue-se uma frase depreciativa que não está clara no original. 16. Um dos maiores poetas exilados da Espanha. 1. Cárcere do governo do México, Miguel Chulas. 2. Petit, Ulisses Petit de Murat. 3. Agências noticiosas amigas do papai, refere-se a United Press, Associated Press etc., em tom de blague, consideradas como amigas. 4. Beatriz, tia de Che, que o amou como uma mãe. 5. Esta carta foi escrita em meados de 1965. 6. Lida por Fidel Castro a 3 de outubro de 1965, em praça pública, por ocasião da apresentação do Comitê Central do Partido Comunista Cubano. 7. Fundador do Diretório Revolucionário, com José Antônio Echevarria, um dos chefes do ataque ao Palácio Presidencial, combatente de Escambray, comandante rebelde, ex-ministro dos Transportes. Estudante, nascido em Camagüey. 8. Folha de São Paulo, 25 de julho de 1980. Vide PAG 48. 9. Aqui está a tua casa, frase de boas-vindas usada nos países de língua espanhola. 10. Vai, estrangeiro, dizer à Lacedônia que aqui, em obediência à sua ordem, nós caímos. Palavras escritas pelo poeta grego Simônides, como epitáfio para as tropas de Esparta, que defenderam até o último homem a passagem de Termópilas contra os invasores. 11. Arévalo, primeiro presidente de Guatemala legalmente eleito após a ditadura de Ubico, via a solução dos problemas de Guatemala em termos de reformas parlamentares. 12. Ver o capítulo intitulado A Deriva, do livro Diário de Sierra Maestra. 13. Revista literária publicada em Madrid. 14. Uma das mulheres que lutou em Moncada, a outra foi Melba Hernández. Feita prisioneira, foi torturada e lhe mostraram os olhos de seu irmão Ébelo, segundo chefe do ataque à Moncada, e os testículos de seu noivo Boris Santa Coloma. Foi combatente na Sierra Maestra e nas organizações urbanas, organizadora de expedições e dirigente do Partido da Revolução. 15. Segue-se uma frase depreciativa que não está clara no original. 16. Um dos maiores poetas exilados da Espanha. WF Contentes. Folha de rosto. Cartas. Músicas a Che Guevara. Esta obra foi digitalizada sem fins comerciais e destinada unicamente à leitura de pessoas portadoras de deficiência visual. Por força da Lei de Direitos de Autor. Por isto, este trabalho é oferecido gratuitamente aos amigos cegos e deficientes visuais de acordo com a Lei. Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre direitos autorais. Alteração, atualização e consolidação da legislação. Título I, dos direitos do autor. Capítulo IV, das limitações aos direitos autorais. Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais, e, a reprodução. D. De obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. Cartas. Che Guevara. Esta obra encontra-se, no Brasil, em domínio público, conforme art. 41 da Lei Federal N. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Carta aos pais. Triunfo com Cuba ou morro lá. México, 6 de julho de 1956. Cárcere da Gobernación. Queridos velhos. Recebi sua carta, papai, aqui, na minha nova e delicada mansão de Miguel Chulas, junto com a visita de Petit II, que me fez saber dos temores de vocês. Para vocês fazerem ideia, contarei o caso.
Fazia algum tempo, bastante tempo já, um jovem líder cubano me convidou para ingressar em seu movimento, que era de libertação armada da sua terra, e eu, lógico, aceitei. Dedicado à ocupação de preparar fisicamente a rapaziada que um dia deverá pôr os pés em Cuba, enganei vocês nos 2 últimos meses com a mentira de meu cargo de professor. A 21 de junho, quando fazia um mês que estava fora de casa, pois fiquei num barraco no subúrbio, caiu preso Fidel com um grupo de companheiros, e na casa havia o endereço onde nós estávamos, de maneira que caímos todos na rede. Eu tinha meus documentos, que me creditavam como estudante de russo no Instituto do Intercâmbio Cultural Mexicano, o que foi suficiente para que fosse considerado um elo importante na organização, e as agências de notícias amigas do Papai 3 começaram a gritar pelo mundo afora. Isto é uma síntese dos acontecimentos passados. Os futuros dividem-se em 2, os mediatos e os imediatos. Dos imediatos, lhes direi que meu futuro está ligado à libertação cubana, ou triunfo com ela ou morro lá. Essa é a explicação de uma carta um tanto enigmática que mandei à velha faz algum tempo. Do futuro imediato tenho pouco a dizer, pois não sei o que vai ser de mim. Estou à disposição do juiz e não será difícil que seja deportado para a Argentina, a não ser que eu consiga asilo num país intermediário, coisa que acho seria conveniente para a minha saúde política. De qualquer maneira, tendo que sair para o novo desterro ou ficando preso neste cárcere, Hilda retornará ao Peru, que já tem novo governo e concedeu anistia política. Por motivos óbvios, diminuirei muito a minha correspondência. Aliás, a polícia mexicana tem o agradável hábito de sequestrar as cartas. É bom que você escreva sobre as coisas da casa e banalidades. Ninguém acha graça no fato de um filho da puta inteirar-se dos problemas íntimos da gente, por insignificantes que sejam. Um beijo para Beatriz 4, expliquem por que não escrevo e digam-lhe que não se preocupe em mandar jornais por enquanto. Estamos às vésperas de declarar uma greve de fome indefinida, como protesto contra as detenções injustificadas e as torturas a que foram submetidos alguns dos meus companheiros. O moral de todo o grupo é alto. Por enquanto continuem escrevendo para casa. Se por qualquer causa, que não acredito, não puder escrever mais e chegar a minha vez de perder, considerem estas linhas como uma despedida, não muito grandiloquente mas sincera. Passei pela vida procurando a minha verdade aos solavancos, e já no caminho e com uma falha que me torna perpétuo, fechei o ciclo. A partir de agora não consideraria a minha morte uma frustração, apenas como Ikmete. Só levarei ao túmulo a tristeza do meu canto inacabado. Beijos para todos do Ernesto. Aos filhos. Meus queridos Edita, Aleidita, Camilo, Célia e Ernesto. Se algum dia vocês lerem esta carta, vai ser porque eu já não estarei mais com vocês. Quase não lembraram de mim, e os mais pequenos não lembrarão nada. Seu pai foi um homem que hei de como pensa e, certamente, foi leal às suas convicções. Cresçam como bons revolucionários. Estudem muito, para poder dominar a técnica que permite dominar a natureza. Lembrem que a revolução é o mais importante, e que cada um de nós, sozinho, não vale nada. Sobretudo, sejam capazes sempre de sentir profundamente qualquer injustiça cometida contra qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. É a qualidade mais bela de um revolucionário. Até sempre, filhinhos, espero vê-los ainda. Um beijo grande e um abraço do Papai. A filha Hilda. 15 de fevereiro de 1966. Edita querida. Escrevo hoje, embora a carta deva chegar bem mais tarde, mas quero que você saiba que eu lembro de você e que espero que seu aniversário seja um dia muito feliz. Você já é quase uma mulher, e eu não posso escrever como se escreve a uma criança, contando bobagens ou mentirinhas. Você deve saber que eu continuo longe e que ficarei muito tempo longe de você, fazendo o que for possível para lutar contra os nossos inimigos. Não que seja grande coisa, mas o que posso eu faço, e creio que você sempre sentirá orgulho por seu pai, como eu sinto por você.
Lembre que temos pela frente muitos anos de luta, e que você, mesmo sendo mulher, deverá fazer parte dessa luta. Entretanto, é preciso que você se prepare, que você seja muito revolucionária, coisa que na tua idade significa aprender muito, o máximo possível, e que você esteja sempre disponível para apoiar as causas justas. Além disso, obedeça a sua mãe e não faça nada antes do tempo adequado. Essa época chegará. Você deve lutar para ser uma das melhores alunas na escola. Melhor em todos os sentidos, e você sabe o que isto quer dizer: estudo e atitude revolucionária, isto é, boa conduta, seriedade, amor à revolução, companheirismo, etc. Eu não era assim na tua idade, mas estava numa sociedade diferente, quando o homem era o inimigo do homem. Agora você tem o privilégio de viver outra época e é preciso ser digna dela. Não esqueça de dar atenção à casa e olhar as crianças, aconselhar que estudem e se comportem bem. Especialmente a Ledita, que te ouve muito na tua condição de irmã mais velha. Muito bem, filha, mais uma vez, que você seja muito feliz no seu aniversário. Dê um abraço na sua mãe em Gina, e para você vai um muito grande, muito forte, que possa valer para todo o tempo em que não nos vejamos, disse o papai. Aos pais 5. Queridos velhos. Mais uma vez sinto sob os calcanhares as costelas de Rocinante, volto aos caminhos empunhando minha lança. Faz mais ou menos 10 anos, eu lhes escrevi a outra carta de despedida. Segundo me parece lembrar, eu lamentava não ser melhor soldado e melhor médico, a segunda coisa já não me interessa, e creio que não sou um soldado tão ruim. Nada mudou na essência, a não ser que agora estou muito mais consciente, meu marxismo está enraizado e apurado. Acredito na luta armada como a única solução para os povos que lutam pela libertação e sou consequente com as minhas convicções. Muitos dirão que sou um aventureiro, e sou de fato, só que um tanto diferente, sou daqueles que arriscam a vida para demonstrar suas verdades. Pode ser que desta vez seja definitiva. Não procuro isso, mas está dentro do cálculo lógico de probabilidades. Se for assim, vai o meu último abraço. Amei-vos muito, apenas não soube expressar meu carinho, sou muito